Olá, e hoje teremos mais uma tag aqui no canal. Eu já trouxe uma tag recentemente para vocês que era sobre livros clássicos, um tema que eu amo. E aí eu decidi trazer uma tag ainda mais espontânea, porque a tag por si só ela já é um conteúdo mais leve, mais descontraído. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre essa tag, mas eu não pensei em qual resposta eu daria para cada pergunta. Na verdade, eu vi essa tag num vídeo da Paloma novamente há muito tempo atrás, e eu não lembro também exatamente das respostas dela, nem das perguntas muito bem. Porém, eu me recordo que eu achei bem interessante e aí eu decidi gravar. Só que eu não fiz um roteiro, não escrevi as respostas nem nada. Então eu vou simplesmente pensar agora. Então vamos ver quais são os livros que virão à minha mente para cada pergunta. E eu acho que esse exercício, de certa forma, é até legal para treinar a memória. E também eu acho que uma forma da gente conhecer aquilo que está na nossa mente, não somente quando a gente para, reflete, busca nas nossas gavetinhas da memória, mas aquilo que está na nossa mente de forma espontânea. E sem mais enrolações, porque são várias perguntas, vamos lá! Lembrando sempre que eu deixo ali na descrição o vídeo no qual eu vi a tag e também todas as perguntas da tag, caso algum de vocês queira responder. A primeira pergunta é a seguinte: como você descobre novos livros para ler? Bem, gente, eu acho que essa é muito fácil. Como eu sou da área de letras, com ênfase em literatura, muitas das minhas leituras vêm da faculdade, porque nós também lemos livros lá, clássicos, contemporâneos, modernos, whatever. Não é essa teoria, graças a Deus também tem a literatura. Mas eu também vejo outros booktubers aqui no YouTube, lá no Bookstagram também, né, que é essa comunidade do Instagram na qual a gente comenta muito sobre livros, resenhas e até mesmo conteúdo um pouco mais dinâmico, mais diversificado, como Reels, voltados ali à literatura. Então eu pego muitas dicas de lá do Instagram, daqui do Booktube e da minha faculdade de letras. Por isso que a minha lista de leitura é tão variada assim, como vocês já devem imaginar olhando ali as resenhas. Nós temos, às vezes, do lado de um grande cânone da literatura, um livro que foi lançado o mês passado. E assim por diante, eu me divirto muito com isso, eu gosto muito desse estilo. Pergunta número 2. Como você entrou nesse mundo da leitura? Na verdade, eu gostava muito de escrever. Escrever eu acho que veio antes da leitura, no sentido de paixão por, né? Então eu acho que eu me apaixonei por escrever antes de me apaixonar por ler, e escrever eu digo poemas. Hoje não escrevo mais nada, não me peçam para ler nada, para mostrar nada, porque eu não vou. É realmente quando eu era criança, ali, pré-adolescente, que eu escrevia. E aí eu comecei a ler mais poetas, escritores e tudo mais, e aí eu conheci Agatha Christie, que é por isso que eu tenho essa grande paixão por ela, porque foi graças ao livro dela, e não sobrou nenhum, que eu comecei a ler mais literatura, que eu comecei realmente a embarcar nesse universo da leitura. Então eu considero um marco ali da minha vida de leitora na 7ª série. Número 3. Como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Bom, eu acho que meu gosto literário ele é muito variado e sempre foi, mas eu vejo que ultimamente, principalmente devido ao universo acadêmico, meu gosto está focado nos livros clássicos. E antes, então, meu gosto era muito mais focado em livros de literatura infanto-juvenil, como livros da coleção Vagalume, livros da Agatha Christie. Falando na coleção Vagalume, eu lembro muito do Escaravelho do Diabo toda vez que alguém me pergunta qual livro sugerir para um adolescente ler. Mas enfim, vamos para número 4. Com que frequência você compra livros? E as pessoas acham que porque eu leio muito, eu compro muito livro, mas isso na verdade é uma grande mentira. Porque às vezes, gente, o livro está, sei lá, por 30, 40 reais e o e-book tá por R$1,49. Aí é claro que eu acabo preferindo o e-book. Preferir, assim, eu preferiria o livro, mas por uma questão econômica eu acabo lendo muitas vezes o e-book. E quando eu estava na universidade, até ano passado, né, porque aí veio a pandemia e tudo mais, e aí as universidades fecharam, as bibliotecas fecharam, enfim, eu acabei saindo da cidade onde era a minha universidade, então eu deixei, de certa forma, infelizmente, de frequentar a biblioteca, mas eu emprestava muitos livros da biblioteca também. Ou às vezes eu ia lá, lia um pouco, enfim,
porque eu morava do lado da faculdade, dava mais ou menos 5 minutos. Eu não lembro, mas eu acho que eu não contei isso pra vocês, que essa é uma das grandes vantagens de estudar em uma cidade pequena que tem uma universidade pública, porque você consegue morar super perto da universidade por um preço que não é muito alto, tendo em vista que a cidade é pequena, e é tudo muito mais fácil, mais rápido. Você vai pra faculdade muito, muito tranquilo, porque a faculdade é na esquina, é maravilhoso. Teve uma vez que eu cheguei a morar na frente da universidade, eu atravessava a rua, literalmente estava lá. Então, é muito legal estudar em cidade pequena, e agora que eu vou estudar em Curitiba, eu acho que eu vou estranhar um pouquinho, porque Curitiba é bem maior que Guarapuava. Então, vamos ver aí os próximos episódios dessa novela. Pergunta número 5. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Na verdade, ao contrário de muita gente, eu acho que eu já comentei com vocês, quando eu criei o meu canal aqui no YouTube, eu não assistia a outros canais, eu nem sabia que existia, nem sabia que o nome disso aqui era BookTube. E eu não tinha realmente o hábito de assistir vídeos no YouTube. Não sei porquê, eu acho que eu não conhecia ninguém que chegou e me disse, olha, veja um vídeo no YouTube sobre livros, jamais. Eu nunca procurei também, porque eu era daquelas pessoas que, se a professora na faculdade mandava ler um livro na escola, enfim, eu realmente li o livro, porque eu gosto muito de livros de literatura. Então eu nunca fui procurar resumo, nunca fui procurar as coisas assim na internet, eu acho que é por isso que eu não descobri o BookTube. E aí, quando eu comecei a gravar vídeos, aí sim que eu fui procurar coisas no YouTube, e aí eu descobri que muitas outras pessoas já gravavam vídeos sobre livros, não era uma coisa nova, e achei muito interessante, e foi assim que eu entrei no universo literário. Na verdade, eu criei o meu canal em dezembro de 2018, mas eu só postei o meu primeiro vídeo em 2019, eu acho. Mas em 2019 eu postei tipo 4, 5 vídeos, assim, um a cada 3 meses. E aí em 2020 que eu consegui realmente postar todo mês, às vezes toda semana. E agora em 2021 estou tentando postar 3 vezes por semana, estou tentando aí fazer o canal crescer. Mas eu gosto muito, muito, muito do BookTube e do Bookstagram também. O Bookstagram geralmente é para resenhas mais rápidas, para dicas mais rápidas. E aqui no YouTube para algo mais aprofundado. Bom, e a próxima pergunta, a pergunta de número 6, é a seguinte. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Gente, eu confesso que eu fico triste e que às vezes eu não leio nada do autor, tipo, nunca mais, ou às vezes eu demoro meses, anos para ler alguma coisa de novo daquele autor que escreveu um final que não foi de acordo com as minhas expectativas. Sou um pouco imatura nesse sentido, infelizmente, mas é isso aí. Pergunta de número 7. Com qual frequência você espia a última página do livro para saber o final? Nunca, eu juro pra vocês, eu odeio spoiler. E quando eu estava na graduação de letras, quando os professores iam, por exemplo, discutir algum texto teórico, às vezes eles pegavam um exemplo ali da literatura para relacionar a teoria. E em muitos casos, nesse exemplo, continha um baita do spoiler. Por exemplo, uma coisa assim terrível que acontece no livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, que vocês já sabem, que vocês já devem imaginar o que é. Bem, minha professora contou na aula, eu lembro, eu fiquei muito chateada. Eu falei, professora, por que você fez isso? Bom, pergunta de número 8. Gasta quanto em média com livros por mês? Já estourou o limite do cartão de crédito com livros? Gente, eu não sou assim uma pessoa contra o capitalismo, tipo, morte ao capitalismo, mas eu sou muito contra o consumismo desenfreado. Então, eu leio muito, mas eu não compro muito. Eu nem tenho cartão de crédito, pra vocês terem uma ideia, né? Então, nunca estourei o cartão de crédito por nada, nem por livros, nem por nada. Nunca gastei demais em livros. O máximo que eu gastei de livros, assim, de uma vez só, acho que foi 1 ou 2 vezes, no máximo, uns R$150, assim, mas não somente livros para lazer, e sim livros para lazer e para a faculdade, ou só para a faculdade, então, realmente, quando precisa. Número 9. Consegue livros emprestados? Com que frequência? Se sim, quem te empresta? Bom, na verdade, como eu já comentei, eu emprestava livros da biblioteca,
tanto da biblioteca da faculdade quanto da biblioteca da cidade, mas depois que fecharam, eu infelizmente não emprestei mais livros, então estou lendo as coisas que eu tenho aqui na minha estante, estou lendo aí e-books que eu compro, enfim, coisas assim. Infelizmente, acho que por um bom tempo, tendo em vista as últimas notícias, não teremos acesso às bibliotecas e a empréstimos de livros facilmente, como era antigamente. Pergunta de número 10. Lê em média quantos livros por mês? Gente, isso varia muito, muito, muito. Porque, por exemplo, tem mês que, por coincidência, todos os livros que eu queria ler ali naquele momento são bem curtinhos, então eu consigo ler 5, 6, 7 livros por mês. Agora, tem mês que, por exemplo, acontece de eu estar lendo um livro gigantesco e um livro maçante ou um livro que não está tão interessante e que eu levo o mês inteiro em um livro e às vezes eu nem termino de ler esse livro, levo ali um mês e meio para terminar de ler. Então eu realmente não tenho me preocupado muito com o número e eu recomendo a vocês que não se preocupem com isso. Próxima pergunta. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Não, não consigo. O livro pode estar ruim, pode estar péssimo, que eu leio o livro do mesmo jeito, porque se eu já comecei, eu tenho que terminar. Isso é um defeito meu, é algo que eu tenho que corrigir ainda aí no futuro, mas por enquanto não está tendo como. Eu realmente fico presa ao livro, mas depois eu sei que pelo menos eu posso criticar ele, falar que ele é ruim, que eu não gostei. Se bem que eu nunca falo que um livro é ruim, né? Porque existem livros para cada leitor. Mas eu quero dizer que aí eu posso falar daquilo que eu achei ruim no livro, aquilo que no meu ponto de vista não foi bom, que não prendeu a minha atenção com propriedade, porque aí ninguém vai chegar e me dizer, mas é que você não leu o final. Li sim, li o início, o meio e o final e não gostei. Então eu sempre leio o livro inteiro, não tem jeito. E por isso, justamente, que eu acabo não lendo tantos livros quanto eu gostaria, porque às vezes eu fico empacada, ou às vezes eu fico naquela famosa ressaca literária, que é quando você não consegue andar na sua lista de leituras, né? E aí a próxima pergunta. Consegue ler em local movimentado ou com barulho? Consigo sim, graças a Deus, uma das minhas habilidades, não interessa, eu sempre consigo manter o foco. É claro que eu vou sempre preferir um lugar silencioso, tranquilo, que aí eu posso ler e me concentrar melhor, mas se tiver barulho também eu leio do mesmo jeito, não tem problema. Qual hora do dia você prefere ler? Então, depende muito do livro. Na verdade, eu gosto de ler em qualquer horário, mas eu não gosto de ler muito à noite, porque geralmente à noite, principalmente depois das 8, a minha cabeça já não funciona muito bem, então não consigo prestar muita atenção na história. E aí, se for um livro que exige muita atenção, eu prefiro ler pela parte da manhã, que é quando eu realmente consigo prestar mais atenção. Agora, geralmente, quando são livros de suspense, assim, eu leio muito rápido, então eu leio qualquer horário do dia, porque eu quero saber o que vai acontecer no final. Mas se fosse para escolher um horário preferido, seria na parte da manhã. Pergunta de número 14 é: quem você indica para responder essa tag? Então, na verdade, não sei quem que eu indicaria. Eu acho que eu vou deixar aí em aberto. Quem quiser responder, fica à vontade, me marca, que eu vou adorar saber as respostas de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram dele, já se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem as notificações que aí vocês não perdem nada do que eu posto, porque o YouTube avisa vocês. Também me sigam lá no Instagram, @tainarales, e é isso!